Esta é a Janaína, uma jovem que utiliza as redes sociais para auxiliar pessoas com transtorno de ansiedade. Ela também sofre com ansiedade há pelo menos 10 anos. Na época, a doença era um mistério para ela, pois não compreendia o que estava sentindo nem como lidar com as próprias emoções. Durante a pandemia, novas crises surgiram e ela se viu novamente na necessidade de procurar ajuda. Eu costumo falar que a pandemia trouxe a gente para dentro, não só de casa, mas da gente mesmo. Então, a gente começa a descobrir coisas e entender coisas que, às vezes, a rotina não deixava a gente perceber, né? E foi onde que a minha ansiedade começou a aflorar de novo. Então, eu precisei procurar uma sessão de terapia online, né, devido a tudo que está acontecendo, para conseguir amenizar e entender esses novos processos que está a nossa rotina agora. A ansiedade pode despertar sensações como preocupação, medo, dificuldade de concentração, dentre outros sintomas. Em algumas situações, é normal se sentir ansioso. Entretanto, é preciso estar atento para quando uma sensação de ansiedade se torna transtorno. A ansiedade muitas vezes pode ser um sentimento desconfortável, de medo, tensão, uma sensação de perigo. Ela é um mecanismo de defesa nosso. Então, a ansiedade vem mostrar pra gente que a gente está em uma situação de perigo, que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Então, ela é responsável também pelo nosso espírito de luta e fuga. Por isso, mesmo sendo desconfortável, muitas vezes essa ansiedade ela é necessária para a nossa vida, para que a gente possa reagir em situações de perigo. Mas existe um momento que a ansiedade pode virar um problema. Esse momento é quando ela começa a atrapalhar na nossa rotina, atrapalhar em algumas tarefas que a gente precisa desenvolver, e aí isso exige um pouco mais de cuidado. E a Janaína não é a única. Em levantamento feito pelo Ministério da Saúde, em 2020, 8 em cada 10 pessoas desencadearam algum transtorno de ansiedade. Muitos conhecidos da jovem também começaram a procurá-la para pedir ajuda, ou mesmo para saber a quem recorrer. Teve muita gente que chegou para mim falando, nossa, eu sinto a mesma coisa. O que eu faço? É normal sentir isso? E foi como eu falei, gente, é tudo novo para você, novo para mim. Então, a gente tem que procurar pessoas que vão saber orientar a gente da melhor forma. E diante de tantas solicitações, pedidos por ajuda, foi por meio das redes sociais que Janaína descobriu o quanto é necessário falar sobre transtorno de ansiedade. É importante a gente trazer esse assunto, não só por causa de tudo que a gente está passando, não só por causa da pandemia, mas é um assunto, é uma doença nova, né? Do século da tecnologia. Então, foi onde que eu falei assim, não, eu preciso falar sobre isso. O meu público precisa ouvir sobre isso, porque tem muita gente que, às vezes, por mais que tenha tecnologia na palma da mão, fica por falta de informação certa.